Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, o seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito feliz em ter você aqui nessa terça-feira, dia 14 de abril. E vamos pro programa de hoje, o primeiro programa de pós-temporada, olha aí, hein? Vamos bater palma, finalmente! Vamos falar sobre algo que vale, né? Chega de falar sobre essa interminável temporada regular, que teve seus bons momentos, teve seus bons flashes, mas, como sempre, foi extremamente maçante, né? E essas últimas 3 semanas de regular, sim. Eu amo NBA, tá? Amo trabalhar com NBA. Mas foi duro. Foi duro acompanhar essas últimas semanas de regular. Nossa senhora. Mas agora acabou. Começa, né, a pós-temporada. Hoje, terça-feira, teremos os 2 primeiros jogos do play-in, né? Às 8h30 da noite, Hornets e Heat se enfrentam lá em Charlotte. E às 11 horas da noite, teremos Blazers e Phoenix Suns nos mesmos horários. Só que amanhã teremos Orlando Magic encarando Filadélfia em Filadélfia. E às 11 horas da noite de amanhã, Golden State viaja a Los Angeles para encarar o Los Angeles Clippers, né? Bons jogos nesse play-in, né? Teremos aí um play-in bem bacana. Kawhi Leonard e Curry no play-in. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, tem tudo para ser um play-in bem bacana. E hoje começa, né? 8h30. Hornets e Heat. E aí, cara, pra dar o pontapé inicial nessa nossa cobertura da pós-temporada, vamos hoje analisar todos esses confrontos iniciais do play-in, né? Vamos aqui palpitar e comentar, né? Analisar, explorar, por que não, todos os duelos do play-in, tá bom? Eu vou aqui dar a minha palpitada, e aí eu peço para que você, né, audiência maravilhosa, deixe aí nos comentários os seus palpites, né? Qual que é o seu palpite pro play-in do leste? Qual que é seu palpite pro play-in do oeste? Manda aí que eu quero saber, tá bom? Então, programa de hoje totalmente dedicado à análise do play-in. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto nas suas compras na nossa querida mamãe Centauro, parceira do canal. Vai lá e vambora, né? Roda a vinheta e aí na volta já começamos a analisar os confrontos do play-in, que foi, né, sempre importante falar, um dos maiores acertos do careca, do Adam Silver, na sua gestão como comissário. Ele cometeu muitos erros também, mas o play-in foi um grande acerto. Roda a vinheta e vambora. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Deixa eu botar aqui na tela, né? Só para mostrar para vocês. Esses são os confrontos do play-in, né? Temos aqui Seed 10, Golden State encarando a Seed 9, Los Angeles Clippers. Esse jogo vai ser amanhã, lá em Los Angeles. Seed 8 encarando a Seed 7, Blazers contra Phoenix. Esse jogo rola hoje, 11 horas da noite. Seed 10 contra a Seed 9 do leste, Heat contra Hornets, rola hoje também, 8h30. E Seed 8 e Seed 7 do leste, Magic contra Sixers, se enfrentando amanhã às 8h30. Esses são os 4 confrontos iniciais do play-in. Quem vencer entre Seed 8 e Seed 7, né, em ambas as conferências, se classifica como Seed 7, e aí no caso do oeste, o vencedor encara San Antonio, no caso do leste, o vencedor encara o Celtics, tá? Entre Seed 10 e Seed 9, o vencedor avança e encara o perdedor do confronto da Seed 8 e Seed 7 de respectivas conferências. E aí quem vencer avança como Seed 8. No caso do leste, vai pegar o Pistons. No caso do oeste, vai pegar o OKC. Tá bom? Então, esse é o chaveamento do play-in. E aí, pra gente começar, vamos começar com o jogo do dia, os jogos do dia.
Vamos começar analisando, né? Primeiramente, o duelo do leste. 8h30 da noite, a bola sobe em Charlotte para Charlotte Hornets e Miami Heat. Seed 9, Charlotte Hornets, encarando a Seed 10, Miami Heat. Vamos lá, esse aqui é um jogo de extremos, né? Porque de um lado, a gente tem um dos times mais quentes da NBA, um dos times mais empolgantes da NBA, né? O Hornets que desde a virada do ano engatou um ritmo absurdo, né? Na minha opinião, foi um dos, 5 melhores times da liga desde a virada do ano. E aí eu tô falando os 5 melhores times, considerando tanto vitórias e números de ataque, de defesa, como também basquete jogado. Né? O Hornets jogou um basquete muito bom, né? Desde a virada do ano. De muito volume de bolas de 3, um pace muito alto, um time que venceu a maioria dos seus adversários por ter mais volume, né? Por cansar o adversário, com uma defesa também organizada, uma defesa boa. Né? A galera às vezes pode achar que o Hornets é um time só de ataque. O ataque é a principal arma de Charlotte, mas a defesa também é boa, uma defesa bem boa, organizada, tudo, né, pelo Charles Lee, que fez um trabalho excelente nesse ano, técnico dessa nova geração, muito promissor, que fez esse Hornets voltar, né, pro play-in depois de um tempo fora, e vai ter a chance, né, de voltar pros playoffs, coisa que não acontece há o quê? 9 anos? É o maior jejum da NBA atual, né? É o maior jejum de playoff da NBA atual, é o jejum do Hornets. Então você tem esse Charlotte voando, e em contrapartida você tem uma Miami Heat que segue na mediocridade de sempre. Né? De novo no play-in, né? Um Heat que desde a criação do play-in, salvo engano, deve ter ficado fora do quê? De uns 2 play-ins? De resto, o Heat jogou todos os play-ins. Né? É um time que não é que faz amor com o play-in. O Heat já fez amor, já engravidou, já casou e já separou até e voltou. Né? O Heat tem uma relação de longa data com o play-in. Né? Ama o play-in de uma forma como poucos times já amaram o play-in. Né? O time viciado em play-in. Um time que até teve, né, um início de temporada interessante, né? Aquele ataque, né, diferente, um ataque meio freestyle, né, do Heat, que acabou dando bastante certo no começo da temporada. Durou 2, 3 semanas, né? Depois daquilo lá, o ataque do Heat voltou a ser um ataque medíocre, a defesa voltou a ser medíocre, e o Heat foi um time medíocre até o fim da temporada. Não à toa, de novo, está no play-in. Pra mim, cara, temos um favorito muito claro, né? Apesar da falta de experiência em pós-temporada, da total falta de experiência na pós-temporada, pra mim Charlotte é muito favorito nesse jogo. Muito favorito. Pelo momento e por basquete jogado, né? É um time melhor, é um time quente, confiante, que joga em casa, né? O Hornets jogando em casa, irmão, é muito forte, cara. É muito forte. E é um time que tem peças mais do que prontas pra decidir um jogo desse nível, um jogo único, né? O Hornets é um time que tem skill players muito bons, melhores do que os de Miami. Porque você olha pra esse elenco de Miami, quem que você vê decidindo um jogo? Tyler Hero, talvez? Um Bam Adebayo, talvez? Não passa disso. Você olha pra Charlotte, você tem um Conk Nipple, que pode decidir o jogo, LaMelo Ball, que pode decidir o jogo, você tem Brandon Miller, que pode decidir o jogo, entendeu? Você tem um Kobe White vindo do banco, que pode ser decisivo. Então você tem skill players em Charlotte que podem definir o jogo a qualquer momento. Só que o principal de Charlotte é o coletivo. É um coletivo muito bom. É um time organizado. É um time que corre o jogo inteiro. É um time novo, né? Sabe? Que tá na empolgação máxima. E num jogo único em casa, isso faz muita diferença. Muita diferença. Entendeu? Um ponto que deve ser bastante decisivo pra esse jogo são as bolas de 3, né? A gente tá falando de um Hornets que terminou a temporada tendo 2 dos seus jogadores
liderando a liga em bolas de 3, que foi LaMelo e Conk Knipel. Conk Knipel liderou a NBA, inclusive o primeiro novato na história a liderar uma temporada em bolas de 3, desde a criação da linha de 3. Knipel é o primeiro novato na história a liderar a liga em bolas de 3. E o LaMelo ficou em segundo. Né, os dois foram a primeira dupla desde Curry e Clay a liderarem a liga em bolas de 3. Então você tem o fator bolas de 3 muito favorável a Charlotte, que ainda tem o Brandon Miller arremessando, ainda tem o Miles Bridges arremessando, um Kobe White arremessando. E do outro lado você tem uma defesa de perímetro do Heat que eu não vejo conseguindo desacelerar esse volume do Hornets. Porque qual defensor de perímetro do Heat vai parar essas bolas de 3 de Charlotte? Davion Mitchell? O melhor defensor de Miami não tá no perímetro, tá no garrafão, né? Que é o Bam Adebayo. Inclusive, um fator que pode ser favorável para Miami nesse jogo é exatamente o duelo do Bam Adebayo contra o garrafão de Charlotte, que apesar de não ser um garrafão ruim, né? Kalkbrenner e Diabaté fizeram boas temporadas, é um garrafão que não impõe tanto respeito. O Bam Adebayo é melhor do que os dois pivôs de Charlotte, bem melhor, né? E ainda tem ali um Kelewar que pode ajudar bastante com seu atleticismo, com seu espaçamento. Então, a gente vai ter um duelo bacana entre o garrafão de Miami contra o perímetro de Charlotte. Só que nesse duelo, eu fico com o perímetro de Charlotte. Porque mesmo se o Adebayo dominar o garrafão de Charlotte, o Heat vai estar tomando bola de 3 a rodo. Entendeu? A menos que LaMelo, Knipel e Brandon Miller têm uma noite pavorosa nos arremessos, o que não é impossível de acontecer, porque são 3 jogadores jovens que não têm experiência nenhuma em pós-temporada. Então eles podem sentir o jogo. Não é impossível que eles sintam o jogo. Inclusive o Knipel, nessa reta final de regular, teve uma queda na sua eficiência. Mas o mais provável, ao meu ver, é que os 3 arremessem bem, que as bolas de 3 caiam e o Heat não vai ter resposta, porque nessa batalha de volume, Charlotte tá muito mais bem preparado do que Miami, entendeu? Né? E se por acaso Adebayo e Kelewar não conseguirem dificultar a vida do Kalkbrenner e do Diabaté ali na briga por rebotes, irmão, a chance da gente ter um blowout aqui é muito grande. Porque se as bolas de 3 de Charlotte caírem, se o time conseguir engatar um bom pace em transição, e se Brenner se Kalkbrenner e Diabaté conseguirem gerar situações de segunda chance, irmão, esse jogo aqui pode acabar no meio do terceiro quarto. No meio do terceiro quarto esse jogo pode acabar, sabe? Porque se Miami ficar 15, 20 pontos atrás no placar, não tem força pra recuperar. Não tem, entendeu? E aí não adianta Heat Culture, não adianta Eric Spoelstra, não tem força pra buscar. A chance do Heat ganhar esse jogo é LaMelo, Knipel e Miller arremessarem mal e Bam Adebayo e Kelewar dominarem o garrafão. Se essas duas coisas não acontecerem, a chance do Heat ganhar hoje é bem baixa, tá? Porque além de tudo, no aspecto anímico, o Hornets tá bem melhor, né? Então, meu palpite aqui é Charlotte vencendo, tá? Pra mim, Charlotte passa e aí enfrenta o perdedor de Sixers e Magic. E aí, pra mim, Miami dá adeus e vai pra Cancún, vai pensar na vida e vai ver se na próxima temporada consegue deixar de ser medíocre. Porque, de novo, o Heat foi o poço de mediocridade, né? Então, meu palpite e minha aposta pra esse jogo é Charlotte vencendo, se bobear por um blowoutzinho de 20, 15 pontos, tá? De 20 pontos. Esse é meu palpite. Indo pro segundo jogo de hoje, segundo e último jogo de hoje, né? No caso, né? O jogo que vai encerrar esse primeiro dia de play-in. Vamos pro duelo da Seed 7 do Oeste, Phoenix Suns, contra a Seed 8, Portland Trail Blazers. Dois times que muita gente, né, não esperava ver em pós-temporada, né? Dois times que muita gente achou que não iam brigar por nada, especialmente o Phoenix Suns, né? Eu acho que o Blazers
Acho que muita gente achou que o Blazers, ou pelo menos algumas pessoas achavam que o Blazers poderia chegar no play-in. O Suns, a maioria achou que não ia brigar por nada nessa temporada. E os dois conseguiram chegar. Phoenix Suns como seed 7, o Blazers como seed 8. Esse jogo tem tudo pra ser bem equilibrado, tá? A gente tem um Phoenix Suns que vai jogar em casa, que vai ter basicamente todo mundo à disposição. Acho que o único que não joga é o Grayson Allen, com problema na posterior. Mas assim, Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, todos devem jogar. E do outro lado, um Blazers que também vai ter Avdija, Sheldon Sharp, voltou recentemente, Donovan Clingan, Drew Holiday. Então, tem tudo pra ser um jogo bem equilibrado. O Phoenix Suns é um time que tem um ataque muito interessante, né, com um bom espaçamento, ali com o Colin Gillespie, com o Devin Booker sendo o grande cestinha desse time. Teve uma temporada não tão eficiente, né, pros padrões Devin Booker, mas teve bastante volume de pontos, foram mais de 20, foram acho que 26 de média, né, do Devin Booker. Dillon Brooks teve a melhor temporada da vida dele, né? Então você tem um Phoenix Suns com um bom ataque, com uma boa defesa também, né? Com o próprio Dillon Brooks, com Mark Williams, com Goodwin. E do outro lado, um Blazers que ofensivamente não assusta, né? É um ataque, né, bem qualquer coisa, vamos falar bem a verdade. O ataque do Blazers não põe nenhum tipo de medo. Tem ali um Avdija que pode ser um fator, né? Teve uma temporada de All-Star, jogou pra caralho, mas ofensivamente o Blazers não assusta. Agora, defensivamente, o Blazers é um puta time. Inclusive, nesse trecho final de temporada, né? Nesse trimestre final de temporada, o Blazers teve a melhor defesa da liga, né? Uma defesa muito forte, agressiva, que força turnover, que gera, né, desvios, que gera transição. Uma defesa que tem nomes muito impactantes, como Donovan Clingan, que teve um ano excelente, né? Inclusive ele tem tudo para ser um grande fator nesse jogo, né? Eu sou bem mais o Donovan Clingan do que o Mark Williams, por exemplo, do que o Ighodaro, né? Eu acho que o Donovan Clingan tem tudo para ter um jogo muito forte, mas tem Toumani Camara, que para mim é um dos melhores defensores de perímetro da liga e um dos mais subestimados da liga. Tem o Holiday, que é um animal, mesmo sendo vovô, né, velhaco. Ele ainda é um puta de um defensor. Inclusive, olho no matchup Holiday e Booker, né? Esses dois que se enfrentaram nas finais de 21, onde o Holiday acabou levando a melhor, né? Sendo campeão com o Milwaukee. Voltam a se enfrentar no jogo decisivo, né? Talvez o Splitter... Inclusive, esse é um ponto legal do jogo, né? Thiago Splitter em pós-temporada. O primeiro técnico brasileiro da história da NBA estreando na pós-temporada, né? Algo bem bacana. 2 brasileiros vão estar nessa pós-temporada, né? O Thiago Splitter no comando do Blazers e o Gui Santos no Golden State. Então, Brasil sendo representado. Mas, bom, tem que ver quem que o Splitter vai colocar pra marcar o Booker na individual. Se vai ser o Camara, se vai ser o Holiday. Eu iria de Holiday, tá? E deixaria o Camara pra ficar no Jalen Green. Na minha opinião, pelo atleticismo do Jalen Green, acho que o Camara combina mais do que o Holiday, que talvez sofra com a velocidade do Jalen Green. Então, eu acho que o Splitter vai colocar o Holiday no Devin Booker. E esse é um confronto muito bom. Esse é um confronto bem bom. Então, a gente tem um Suns que tem um ataque bom, uma defesa boa, e um Blazers que não tem um ataque tão bom, mas tem uma defesa muito forte. Normalmente, em jogos únicos de play-in, que são todos, né? Todos os jogos do play-in são únicos. Normalmente eu vou no time da casa, tá? Normalmente eu sempre vou no mandante. Nesse caso, eu não vou no mandante porque eu acredito que a defesa pode ser mais determinante do que o fator casa nesse jogo. Eu acho que a defesa do Blazers pode ser mais disruptiva no jogo do que o ataque do Suns e do que o mando de quadra do Suns, tá? Acho que vai ser um jogo equilibrado. Acho que vai ser um jogo bem pegado. Mas no final, eu acredito que a defesa do Blazers vai ser um fator determinante, tá? Eu confio muito nessa defesa do Splitter. Confio muito nesse Camara, nesse Holiday, marcando bem o perímetro do Suns, forçando turnovers. E confio muito no Donovan Clingan, tanto nos rebotes como nos tocos, né? Então, pela defesa, eu vou de Blazers aqui. Eu acho que o Blazers vence e avança como seed 7 e vai ter a ingrata missão de encarar o San Antonio Spurs
na primeira rodada. Tende a ser varrido pelo Spurs? Tende. Assim como o vencedor do próximo do outro jogo do Oeste tende a ser varrido pelo OKC. Mas eu acredito que vão chegar, né? E só de chegar na primeira rodada já vai ser uma puta vitória pra esse Blazers e um feito absurdo pro nosso Thiago Splitter. Então, nesse confronto, apesar de eu gostar muito do Phoenix Suns, eu vou de Portland Trail Blazers. Jogo duro, mas no fim, eu acho que a defesa de Portland vai falar mais alto. Então, meu palpite para esse confronto, pro segundo duelo de hoje, é Blazers passando do Phoenix Suns e o Phoenix Suns encarando o vencedor de Warriors e Clippers. Indo agora para os jogos de amanhã, para os jogos de quarta-feira, a gente terá, abrindo a quarta-feira de play-in, a Seed 7 Philadelphia 76ers encarando a Seed 8 do leste, Orlando Magic. 8h30 da noite a bola sobe para esse confronto. Quem vencer vai encarar o Boston Celtics, quem perder encara o vencedor de Hornets e Heat, que aqui na minha planejada será o Hornets. Cara, assim, eu já vou adiantar, esse jogo aqui tem tudo pra ser o jogo mais feio desse play-in, tá? Tem tudo pra ser um jogo horroroso, dois times que não empolgaram durante a temporada. O Sixers empolgou até mais do que o Magic, né? Os melhores momentos do Sixers foram bem melhores do que os melhores momentos de Orlando. Essa é a grande verdade, né? Naquela sequência que o Sixers teve com Maxey, Paul George e Embiid saudáveis, com Eddie Campbell e tudo, o Sixers jogou um grande basquete, né? Muito melhor do que o Magic jogou em qualquer momento nessa temporada. Então, o Sixers é mais time, o Sixers teve momentos melhores, mas ambos os times não são times que passam tanta confiança. A questão do Sixers é a ausência do Embiid, né? Se o Embiid jogasse, eu teria tranquilidade total de apostar num Sixers vencendo até de forma tranquila. Porque, repito, com Embiid, Paul George, Maxey e Eddie Campbell juntos, o Sixers jogou muita bola. Muita bola. Muito mais do que o Orlando. O problema é que o Embiid não vai jogar, né? O Embiid acabou tendo que passar por uma cirurgia de apendicite e ele não joga no play-in, né? Se ele jogar, é só no caso do Sixers avançar para a primeira rodada. Caso contrário, a gente não deve ter o Embiid jogando nessa pós-temporada. Uma zica absurda, né? Porque o cara tava bem, jogando, engatando a sequência e veio um apendicite, cara. Assim, a zica do Embiid é uma coisa inacreditável. Então o Embiid não joga e a ausência do Embiid é o que me faz enxergar um mundo onde o Orlando ganha. A minha aposta é Orlando? Não. Eu acho que o Sixers ganha por ter mais time. Até porque nesses últimos jogos sem o Embiid, o Sixers jogou bem, né? Paul George voltou muito bem da suspensão, Maxey bem, Eddie Campbell bem. O time jogou bem sem o Embiid. Mas sem ter o Embiid, o Orlando tem mais chance. Isso é fato. Minha aposta é Sixers, por eu achar que o Sixers é um time melhor, por jogar em casa, né? Mas o Orlando tem chance. Só que a chance do Orlando passa pela defesa voltar à sua antiga forma, coisa que não foi durante a regular. A gente viu uma defesa do Magic muito abaixo do que foi nos últimos anos, especialmente em termos de vontade. Sabe, a gente viu uma defesa do Magic muito menos agressiva e intensa do que a gente viu nos últimos anos, o que é uma prova da total da total perda de identidade que esse time sofreu nessa temporada. A gente viu um Orlando Magic todo perdido nesse ano, o Orlando Magic que em nenhum momento chegou perto do potencial que a gente enxergava nesse time antes da temporada começar, né? Eu colocava o Magic, gente, como candidato a Seed 1. Em nenhum momento o Magic chegou perto de brigar pela Seed 1, né? E muito menos chegou perto de jogar um basquete de time que brigaria por Seed 1. Entendeu? Então, a gente teve um Magic perdendo completamente a sua identidade, especialmente a identidade defensiva. Ofensivamente, o time seguiu a mesma merda de sempre. Foi o mesmo horror dos últimos anos. Agora, defensivamente, o time caiu bastante. Então, pra ganhar hoje, e pra fazer o Sixers jogar mal, a defesa vai ter que voltar à sua velha forma. Eu não vejo isso acontecendo. Outra coisa que poderia fazer o Magic ganhar é o ataque produzir bem.
É o Franz Wagner produzir bem, é o Banchero produzir bem, é, de alguma forma, as bolas de 3 caírem um pouco mais, seja com Desmond Bane, seja com Jalen Suggs, mas eu também não vejo isso acontecendo, porque em nenhum momento isso aconteceu na temporada. Né? Já falei ontem e repito, o Banchero me decepcionou muito nesse ano. Né? Acima de eu ter me decepcionado com o Magic, eu me decepcionei muito com o Banchero. Eu esperava um Banchero dando um salto muito grande nessa temporada, salto esse que não veio. Né? Isso tem a ver com o trabalho do Mosley, que foi um horror? Pode sim, pode ter a ver sim. Pode ter a ver. Pode ser que com o novo técnico, o Banchero dê esse salto que eu espero dele. Mas eu, sinceramente, desanimei muito. Então, eu não vejo o Banchero conseguindo carregar esse Magic, tá? Eu também não acho que o Franz Wagner vai conseguir, ainda mais um Franz Wagner que ainda não tá na sua plena forma, ele ainda não voltou ao 100% dele. Então, assim, o Magic tem chance no jogo de hoje no jogo de amanhã sem o Embiid? Tem. Mas o time vai ter que jogar um basquete muito diferente do que jogou durante a regular. Entendeu? Pro Magic ganhar amanhã, o Magic vai ter que jogar o que não jogou o ano inteiro. Enquanto que pro Sixers ganhar, é só jogar o que vem jogando nos últimos jogos. Entendeu? Então, eu acho que é muito mais provável o Sixers ganhar do que o Magic. A ausência do Embiid iguala um pouquinho as coisas, mas pra mim, em basquete jogado, eu acho que o Sixers jogou muito mais do que o Magic jogou em qualquer momento nessa temporada. Vem jogando melhor, e pra mim é um time melhor e vai jogar em casa. Então, vai ser um jogo horrível, vai ser um jogo feio pra cacete, mas eu acho que o Sixers, em meio à feiura, vai se sobressair, e pra mim o Sixers avança pra encarar o Boston Celtics em 7 jogos, enquanto o Orlando Magic cai, mas vai ter a chance contra um Charlotte Hornets. Inclusive, só adiantando, pra mim, num duelo Hornets e Magic, eu sou bem mais Charlotte, tá? Bem mais. É só pra pontuar. Então, meu palpite pra esse jogo é Sixers avançando. E encerrando essa minha rodada de palpites e de análises, vamos pro jogo das 11 da noite de amanhã. Duelo de simplesmente Stephen Curry contra Kawhi Leonard. Os dois que já se enfrentaram nas finais da NBA, onde o Raptors do Kawhi venceu o Warriors do Curry. Voltam a se enfrentar em pós-temporada, dessa vez num play-in, jogo único em Los Angeles. Clippers seed 9, Warriors seed 10. Tem tudo pra ser um jogão, cara. Tem tudo pra ser um jogão, só que aqui eu consigo ver um favorito bem claro, tá? Eu não acho impossível o Golden State vencer, porque eles têm o Curry, mas olhando pra todo o contexto e olhando pros elencos, eu acho que o Clippers tá com um pezinho aí, tá com um pezinho, já tá sentindo a vitória, tá? Claro que não tem como duvidar do Curry, nunca é bom duvidar do Curry, mas já foi informado que o Curry vai jogar com limitação de minutos, né? O Curry não tá 100% ainda, ele não se recuperou 100% do joelho, né? A expectativa é que o Curry jogue 30 minutos nesse jogo. E aí eu vou te perguntar, 30 minutos do Curry é o suficiente pra vencer um Clippers que deve usar o Kawhi o jogo inteiro? O Kawhi tá bem. O Kawhi só não jogou o último jogo da regular, que inclusive foi contra o Golden State, porque ele tava poupado. O Kawhi tá bem. Se precisar jogar 40 minutos, o Kawhi joga. Entendeu? E aí você olhando pro entorno, olha pro entorno do Curry e olha pro entorno do Kawhi. Nos minutos que os dois estiverem no banco, o Curry vai ficar mais minutos no banco do que o Kawhi. Quem você acha que vai sentir mais falta? Entendeu? O Warriors sem o Curry, assim, nos últimos anos é um terror. Nessa temporada, então, sabe, é bizarro como que o time cai sem ter o Curry em quadra. No caso do Clippers, óbvio que o time sente quando o Kawhi tá no banco, porque o Kawhi é o melhor jogador do time. Inclusive, de dezembro pra cá, o Kawhi, na minha opinião, foi um dos 5 melhores jogadores da liga em dezembro pra cá, tá? Pra mim, foi a melhor temporada regular que eu já vi do Kawhi. Basquete jogado, nível entregue, foi a melhor regular que eu já vi do Kawhi. Melhor até do que
2019 dele em Toronto, 2017 dele em San Antonio, pra mim esse foi o melhor Kawhi de regular que eu já vi, entendeu? Então é óbvio que o Clippers sente quando o Kawhi tá no banco, mas o Clippers tem muito mais peças pra lidar com os minutos do Kawhi no banco do que o Golden State. O Curry vai pro banco, quem carrega o ataque do Warriors é DeAndre Melton, é o Podziemski. No caso do Clippers, você tem Darius Garland, que encaixou super bem no time. Você tem Mathurin, que encaixou super bem no time. Fora, né, um Bogdanovic, um Kobe Sanders, um Batum, um Brook Lopes, um John Collins, Derrick Jones Jr. Então, você tem um Clippers com muito mais peças do que o Warriors. Entendeu? E repito, você vai ter um Curry jogando 30 minutos e um Kawhi sem limitação, sem restrição de minutos. Isso tem um peso muito grande. Em 30 minutos o Curry pode acabar com o jogo? Pode, porque ele é o Curry. Ele pode acabar com o jogo em 30 minutos. Só que o Kawhi também pode. E o Kawhi não vai ter restrição. O Curry vai precisar acabar com o jogo em 30 minutos. O Kawhi não precisa, não tem esse limite de tempo. Entendeu? E em pós-temporada, o Kawhi ele é um absurdo. As únicas pós-temporadas que o Kawhi não foi bem, foi nas que ele não jogou. Porque quando ele jogou, ele sempre performou. Então não tem essa de, não, o Kawhi em playoff pipoca. Não, o Kawhi joga pra caralho em playoff. Ele eleva o nível em playoff. Da mesma forma que o Curry também. Só que a questão restrição de minutos, cara, pra mim é o grande fator desse jogo. Se fosse um Curry sem restrição nenhuma de minutos, eu acho que o Warriors poderia ganhar. E talvez eu até fosse de Warriors, se fosse um Curry sem restrição. Agora, o Curry com restrição, mano, e com esse elenco de apoio, não tem como eu não ir de Clippers. Ainda mais com o Clippers jogando em casa, né? Pro Warriors ganhar, vai precisar de um Curry dropando 40 pontos em 30 minutos, o que não é impossível, porque é o Curry. Mas vai precisar de um Podziemski segurando a onda nos minutos do Curry no banco, o que é difícil de apostar. Vai precisar de um Draymond Green entregando uma masterclass defensiva bizarra pra cima do Kawhi, o que não é impossível, mas hoje eu confio muito mais no ataque do Kawhi do que na defesa do Draymond Green. Então, e vai precisar de um Steve Kerr, assim, tirando coelho atrás de coelho da cartola. O que é bem difícil de apostar também. Já no caso do Clippers, é fazer o arroz com feijão. É usar o Kawhi todos os minutos possíveis, fazer o arroz com feijão no ataque e fazer uma boa defesa. Inclusive, o Clippers tem bons jogadores pra marcar o Curry, né? Pode colocar o próprio Kawhi pra marcar o Curry. Provavelmente o Tyronn Lue vai usar o Chris Dunn na individual, né? Normalmente ele sempre usa o Chris Dunn pra defender o melhor jogador de perímetro adversário. Deve usar o Chris Dunn, mas pode usar o Kawhi nas trocas. Enquanto no caso do Golden State, o único capaz de fazer um trabalho bom em cima do Kawhi é o Draymond Green. E se por acaso o Warriors quiser dobrar em cima do Kawhi, vai deixar Garland livre pra arremessar, vai deixar Brook Lopes, vai deixar Derrick Jones Jr., vai deixar John Collins, vai deixar uma galera capaz de matar a bola. Enquanto, no caso do Clippers, se dobrar em cima do Curry, é Draymond Green, é Podziemski, Gary Payton. Então, sinceramente, eu acho o Clippers, assim, não vou falar bem favorito, porque é o Curry do outro lado, mas eu acho que o Clippers tá bem encaminhado aqui, sabe? Pode acontecer do Curry surpreender todo mundo, não surpreender, mas, sabe, o Curry fazer chover e resolver a parada? Pode, porque é o Curry. Mas eu tô bem mais confiante nesse Clippers por todos os fatores que eu já citei. Restrição de minutos do Curry, fator Kawhi e, especialmente, elenco de apoio. O elenco de apoio do Clippers é bem melhor do que o do Golden State e o Clippers joga em casa, mano. Intuit Dome lotado. Isso tem um fator muito grande, entendeu? Então, o Clippers é mais time, o Clippers tem Kawhi e do outro lado é um Warriors que fez uma temporada, né, uma temporada desastrosa. Dos times do play-in, o Warriors é o pior e o seu melhor jogador não vai poder jogar sem restrição. Pra mim o Clippers tá bem encaminhado aqui, pra mim o Clippers ganha e aí decide contra, nesse meu cenário, decide contra a Phoenix a seed 8, né? Ver quem vai encarar o OKC. Meus amigos, é isso. Esses são os meus palpites pro play-in, né? Pra essa primeira rodada.
Pra mim é Hornets vencendo Miami. Pra mim é Blazers vencendo Phoenix. Pra mim é Clippers vencendo Warriors. E é Sixers vencendo Magic. Tá comigo? Tá comigo? Tá contra mim? Pensa diferente de mim? Comentário tá aí pra isso. Obviamente teremos cobertura de todos os jogos do play-in, né? Então hoje, assim que os jogos terminarem, vai ter vídeo, vai ter análise saindo no canal. Por isso que é muito importante você se inscrever e ativar a notificação, né? Para acompanhar todos os vídeos que saírem durante essa pós-temporada, que vai ser insana, né? A cobertura do canal nessa pós-temporada tem tudo pra ser maravilhosa, assim como foi nos últimos anos, né? Aqui, durante a pós-temporada, irmão, esse é o point pro fã de NBA. Você é fã de NBA? Aqui é onde você tem que estar pra acompanhar os playoffs. Não tem jeito. Então já se inscreve, apresenta pro seu amigo, manda pro seu amigo e vamos juntos. Vamos juntos pra mais uma pós-temporada. Obrigado pela sua audiência, tamo junto, grande abraço, beijo no seu coração e tchau.